É um prazer muito grande estar falando com você que me vê domingo de manhã na TV Brasília, em Brasília. Mas também com aqueles que veem a reprodução deste nosso programa de Brasília na vemvtv.com.br, para a qual eu convido você, logo após o término deste programa, para abrir o seu computador na web e ir lá de graça e assistir 24 horas de uma programação que vai enriquecer com absoluta certeza a sua vida. Sem falar que você pode entrar no nosso YouTube, dentro do site da VemVTV, onde há milhares e milhares e milhares de horas de tudo que a gente faz, que fica gravado e estocado para você assistir e participar de reflexões sobre temas os mais diversos desta vida. Agora um aviso particular, antes de que eu leia aqui no Evangelho de Mateus. Você sabe, e muita gente me pergunta onde é que eu gravo esses programas. Eu gravo na minha casa. Eu faço tudo aqui de casa, inclusive a VemVTV. Tudo é feito aqui, gravado aqui, produzido aqui, enfim. É por isso que não é um estúdio, é só um lugar familiar, aconchegante, de gravação, no jardim. Aí de vez em quando você ouve um avião passar, ou quando vem o vendaval e a chuva você ouve todos os sons, ou como agora, alguém ali no vizinho está passando a máquina na grama e tem umas sementes de uma árvore ali muito bonita que cai no chão. Aí de vez em quando ele passa em cima delas, você vai ouvir um barulho aí, pá, e tal. Mas não importa, porque essa é a vida. Faz de conta que você está sentado aqui, batendo um papo comigo, e se fosse esse o caso, a gente não iria parar de conversar por causa de uma máquina cortando grama ao lado, né? Vamos combinar. Então, prosseguindo na sinceridade desta hora, olha, ele parou agora. E essa é uma hora sincera. Ele está funcionando, trabalhando, está trabalhando. Ele parou, ele parou. A gente aproveita tudo. Vamos lá, vamos em frente. Ele ligou de novo. Entendeu? Conecte-se não no barulho paralelo, mas no Evangelho. Deixe o coração filtrar a palavra da vida. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 15. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui de cima do pináculo, que era uma altura elevadíssima, com um abismo abaixo de um lado e o átrio do templo do outro. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E aí é o diabo citando o Salmo 91 para Jesus. Olha a ousadia. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam. Agora olhe aqui para mim, ou olhe aqui para mim e preste toda atenção. Eu quero ir direto ao assunto. Jesus está sendo tentado pelo diabo. O contexto diz que ele tinha sido batizado por João Batista. Do céu, todos ouviram uma voz que dizia: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Aí se afirma que, depois disso, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Porque tentação é uma experiência humana sadia. A gente pede a Deus para nos guardar e nos livrar do mal. Mas a tentação forja caráter. Um ser que ande não tentável jamais pelo mundo, jamais vai saber quem ele próprio é, que escolhas ele faz, de que cepa ele é constituído, de que natureza ele é produzido, de modo que Deus não nos poupa de tentações. As tentações vêm e elas são oportunidades. Se a gente cede a elas, elas nos destroem. Se a gente as enfrenta, elas são provações que geram em nós caráter, perseverança, consistência, conteúdo e entendimento. Por isso ninguém passa pela existência sem provação ou sem tentação. Uma é a face da outra. O homem e a mulher de fé veem em cada tentação uma provação. O indivíduo desistente do enfrentamento vê em cada sedução uma tentação, a qual ele diz que não consegue resistir, mas não é verdade. Não é verdade porque a Escritura diz que, juntamente com a tentação, Deus nos provê livramento de sorte que a possamos suportar. E também porque Jesus nos ensina qual é o caminho do enfrentamento da tentação. O que é a tentação? Do ponto de vista psicológico, o Novo Testamento nos diz, na Epístola de Tiago, que a tentação é a manifestação da nossa cobiça latente. Porque eu só sou tentado por aquilo que encontro em mim um recíproco, aquilo que encontro em mim um correspondente. Eu não sou tentado pelo que me dá pânico, pavor, desespero, náusea. Eu sou tentado pelo que me seduz esteticamente, me seduz psicologicamente, me seduz filosoficamente, me seduz afetuosamente, ou me seduz do ponto de vista daquilo que em mim seja a minha maior ambição, seja dinheiro, seja poder, seja o que você eleger para ser o objetivo da sua existência. A gente é tentado por coisas maiores e por coisas menores, por grandes cobiças e por cobiças inferiores, mas são esses elementos de desejo latente em nós que constituem a nossa tentação. Aí você diz, então, a tentação de Jesus expressava o que seria para ele uma fragilidade? Eu digo, é claro, não só para ele, mas na tentação dele estavam os três elementos que são a fragilidade de toda a humanidade. E Jesus é o Filho do homem, experimentando como homem a tentação de todos nós, nos arquétipos mais fortes dela. Quer saber quais são esses arquétipos? Antes de eu dizer quais sejam, eu quero lhe afirmar o seguinte: a tentação é a oferta do encontro da nossa cobiça desejosa, latente, escondida em nós, com uma oferta de realização de prazer. Porque até o indivíduo masoquista que gosta de apanhar, ele gosta de apanhar. A dor lhe é prazerosa, ainda que esta seja a tentação dele. Mas é uma oferta de prazer. E toda oferta de prazer que não decorra do caminho natural da vida, pode ter certeza, ela já vem carregada e constituída
daquele elemento destrutivo que é a proposta da jornada mais fácil, que é a proposta da trilha mais percorrida, do caminho largo, que é o caminho da autogratificação sempre, do privilégio do nosso egoísmo adulado sempre. Por isso a primeira tentação é o caminho fácil de satisfação física. Transforma essas pedras em pães. Está com fome? Para que passar fome? Você tem poderes, não tem poderes? Não é o Filho de Deus? Essas coisas não estão facilitadas? É a hora da mágica, cara. Para que trabalhar? Para que labutar? Para que um dia depois do outro? Para que suor? Para que andar daqui desse seu lugar de fome desesperadora no deserto até a casa do primeiro amigo, onde você possa fazer refeição aqui perto na Judéia? Até Betânia, por exemplo, que era a casa de Marta, Maria e Lázaro, amigos dele ali na região. Por quê? Para quê? Porque com esse poder, com essa facilidade que você tem na mão, você não transforma essas pedras em pães. Aí Jesus disse, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira tentação universal é essa. É o caminho mais fácil de conforto, de facilitação da vida, em razão do que o indivíduo apela a qualquer poder que lhe esteja disponível. Não quer saber se viola a lei da vida, se agride a natureza, se transgride o caminho do próximo, se é uma maracutaia, mas se for uma magia de facilitação, que dê ao indivíduo aquele poder do herdeiro de uma loteria esportiva pela qual ele não trabalhou. Essa é a sedução e é o sonho de consumo engatado, enraizado na alma de todo homem. É ter o pão pelo qual ele não trabalhou. É ter a facilidade como lei da vida. É ser adulado pelos céus, dando a ele as coisas assim de mão beijada. Esse é um caminho diabólico e destrutivo para a alma, para o caráter de qualquer ser humano. E você sabe que é. Quem escolhe esse caminho da autogratificação facilitada e a qualquer preço é aquele indivíduo que tem o seu caráter destruído a ponto de que vira pasta. A segunda tentação é aquela que o leva ao pináculo do templo e diz a ele que ele podia pular dali para baixo, porque tinha um salmo da Escritura, o Salmo 91, que garantia, que estava escrito, que aos seus anjos se daria ordens para que o guardassem em todos os seus caminhos, para que ele não tropeçasse em alguma pedra. É o diabo citando a Escritura e pervertendo o evangelho da vida, que é uma outra especialidade dele. Mas a tentação aqui no caso é aquela tentação de glorificação do ego diante da percepção de milhares, porque no pináculo do templo Jesus estava posto num lugar elevado e diante do público que se assistisse ele pular de lá e ser socorrido por anjos descendo num paraquedas celestial, como um ET da salvação, todo mundo ia cair de joelhos, adorando. Era a via mais fácil para atingir aos objetivos públicos da missão dele, ou do projeto, ou do propósito, ou da vocação dele. É assim que as vocações se corrompem, se destroem, quando o cara escolhe o caminho da mágica, ao invés de viver um dia depois do outro, andando consistentemente. Afinal, a promessa do Salmo 91 não era para suicidas, que pulam de prédios dizendo, se Deus me quiser vivo, que envie anjos para me segurarem no caminho. Não há nenhuma promessa de Deus contra aquilo que eu faça deliberadamente contra a vida.
Isso é livre-arbítrio, cada um paga o preço de se esmagar na lei da gravidade inexorável e implacável. O Salmo 91 dizia, olha, se você andar no seu caminho, e o caminho do homem não é o caminho do passarinho voando, é um caminho no chão da terra. Se você andar na terra nos meus caminhos, os meus anjos te guardarão para que tu não tropeces em alguma pedra no caminho, mas não num projeto suicida como esse no qual você se meteu, afetivamente suicida. Outros se meteram em projetos negociais suicidas, outros estão fazendo corrupções suicidas, outros estão querendo dar aquele golpe do baú e do dia para a noite virarem os caras admirados e para isso estão correndo o risco da morte. Vão morrer, vão morrer. Se pular do pináculo do templo, pode invocar Deus, Jesus, o Espírito Santo, o Salmo 91, mas vai se arrebentar no chão, porque Deus não é mágico, e a promessa de Deus não é magia, e a promessa de Deus não é sem caráter, e a promessa de Deus é para quem anda conforme Deus, dando razão a Ele, e não fazendo showcase de riscos da ambição na vida e pedindo a bênção, a unção e a proteção de Deus para a sua maracutaia. Se enxergue. Aí Jesus disse ao diabo, diabo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Fazer isso é tentar a Deus. Eu não estou aqui para tentar a Deus. Quem pula do pináculo se arrebenta no chão. O caminho de um homem é descer pela escada. E quem quer ficar conhecido diante do povo, que sirva o povo, dia a dia. Quem quer alguma coisa em algum lugar, trabalhe por isto, mas não brinque com Deus acerca de nada e não invoque a Deus como magia. A terceira tentação de Jesus é aquela na qual o diabo leva a um alto monte e a visão é subjetiva, é claro. E mostra a ele todos os reinos do mundo. Naqueles dias era o Império Romano inteiro, que se estendia da Bretanha à África. O Império Chinês isolado do mundo. O japonês, as ilhas, as comunidades astecas, maias, incas, os povos todos das nações que naquele tempo sobreviviam na terra, que existiam, onde quer que houvesse uma civilização. E o diabo disse, olha os reinos deste mundo, desta geração e de qualquer outra. Eles me foram dados, eu darei a quem eu quiser. E ele nessa hora não estava mentindo, porque Jesus o chamou de príncipe deste mundo, e o apóstolo João disse que este mundo, essa ordem de coisas, jaz no maligno. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Basta uma ajoelhadinha, só uma ajoelhadinha, a coisa mais fácil do mundo, olha, uma ajoelhada, e me reconheça e diga, olha, Satanás, eu aceito o poder do mundo que tu me dás nas mãos, eu aceito, basta fazer isso, aceite, não custa nada, para que o caminho mais difícil, para que pregar, ensinar para esse povo de ouvido moco? Porque o caminho da cruz? Porque o caminho da morte? Porque a fraqueza, se você pode ter força, poder? Porque a escolha do caminho humilde, se você pode andar numa arrogância trituradora? Porque o caminho da paciência, se você pode ser simplesmente um soberano despótico? Porque a espera, se você pode transformar tudo num estalo de poder, num momento, num abrir e fechar de olhos. Para quê? Aí Jesus responde a Satanás. O que Satanás precisa ouvir nesta hora é: retira-te, Satanás. Sai daqui, se enxerga. Olha bem para mim. Eu escolhi o caminho da vida. E o caminho da vida é o caminho do amor. E o caminho do amor tem sacrifício. O caminho do amor não escolhe a via mais fácil, escolhe a via certa. O caminho do amor não se dedica ao conforto,
se dedica ao que realiza vida. O conforto do amor é vida, não é morte, não é espoliar outros para sentir confortos particulares. Esse é o caminho do inferno. O caminho do amor, que é o caminho da vida, não tem medo de sofrer, espera, trabalha pelo que deseja, conquista só o que é seu e com gratidão, e não às custas dos outros e nem atropelando. Acabou a conversa, Satanás. Retira-te daqui. E o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, nos diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí está você, ou você que me vê aí, de qualquer que seja o ângulo, a perspectiva que você me interprete ou me enxergue. Eu estou aqui anunciando só o Evangelho e dizendo a você o seguinte, meu querido: a sua tentação é a sua cobiça velada, não revelada. É a latência do seu desejo guardado como bem precioso. E você se entrega a ela e diz que ela é irresistível porque você não a quer resistir. Porque você já está seduzido por ela. Porque a sua alma já ficou dominada por ela. E aí olha aqui para mim. O que está acontecendo com você é que você decidiu que você não vai lutar por aquelas coisas da verdade, da justiça e da vida pelas vias da graça, do amor e da verdade, segundo Deus. Você acha que isso é coisa de otário. Já é a desculpa que você dá para você mesmo. O trabalhador é otário. O cara que se sabe das coisas é o que faz menos esforço e se dá bem. E se tiver um atalho, é o que sabe todos eles. Não posso lhe desejar nem um Feliz Natal, nem uma Feliz Páscoa. Infelizmente, nem uma boa morte. Porque se você andar nesse caminho, você já está morto e não sabe. Está comendo pedra pensando que é pão, porque é tudo engano. Está pulando do pináculo do templo pensando que anjos vão lhe socorrer e você vai cair de cabeça na ponta da espada, meu amigo. E está aí de 4 diante do diabo pensando que vai se levantar rei da cocada preta, já uma gargalhada de demônios que você, moco e surdo, ainda não ouve, mas ouvidos espirituais discernem e lamentam muito por você. E pela sua casa, e por tudo que você construir sobre essas bases da mentira, do engano e da magia, que não tem nada a ver com o caminho estreito, com a porta estreita, com a trilha menos percorrida, mas que é caminho da vida, em nome de Jesus. Se você que está me vendo quer continuar me ouvindo, vá agora mesmo a vemvtv.com.br. Continue para o resto da sua vida assistindo de graça o Evangelho da Graça. E se você mora em Brasília e hoje, neste domingo, quer continuar a ouvir o Evangelho, numa reunião simples, sem show, sem brincadeira, Evangelho puro e simples, como eu anuncio aqui para você. Se você quiser continuar ouvindo, isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, com Deus, com vida. Então vá, se você quer. Eu não estou anunciando esse endereço publicamente, porque eu só quero que venham nesses meses agora de janeiro e fevereiro as pessoas que de fato queiram muito vir. Quem está passando no laço, eu não estou interessado, é só o que tem vontade. Se é o seu caso, vá até o meu site www.caiofabio.net. Na primeira página, em destaques, você vê aonde é o endereço da reunião em Brasília, hoje à noite, às 19 horas, para a qual eu estou esperando você. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas assista a esses anúncios que vêm aí, que podem ser do seu interesse, e eu espero que sejam. Ao final deles, o nosso caminho da graça estará encerrado por hoje,
mas o caminho em graça estará apenas começando para quem viu, ouviu, creu e decidiu colocar em prática. Deus abençoe você. Deus abençoe você e apareça, não fique longe. Deus abençoe você que está com a gente sempre. Não falte, apareça. Tchau, gente boa. Bye, bye. Boa de Deus. Eu estou aqui interrompendo a programação para convidar você a ir na loja do site www.caiofabio.net. Você está vendo aí as imagens do site e entre na loja do site. Aí é onde esse cursorzinho clicou. Aí tem tudo o que você pergunta onde pode achar. Tem livros meus, antigos e novos, inclusive lançamentos novos, como O Caminho do Discípulo e tantos outros livros, o nosso Novo Testamento à sua disposição e um monte de outras coisas na loja do site. Os DVDs de Israel antigos e os que estão sendo editados atualmente, todas as mensagens que vêm sendo gravadas de 6 anos para cá e muitas do passado, de modo que lá você tem o que você procura para você e para os seus amigos, e eu espero que você aproveite essa oportunidade agora. Sabe o que significa agora? Agora mesmo. Tchau. Sem Jesus, nem a Bíblia faz bem. Sem Jesus, as Escrituras perdem o foco, o nexo. Somente Ele, Jesus, é a palavra, o verbo, a revelação plena de Deus em todas as coisas. A Bíblia é o livro, a Escritura é o texto, a palavra é. A editora Prólogos acaba de lançar uma edição do Novo Testamento com texto de introdução e apêndice escritos pelo pastor Caio Fábio. Adquira seu exemplar ligando 61 3483 4276 ou mandando um e-mail para editoraprólogos@caiofabio.net. É somente na graça que a leitura da Bíblia tem a palavra para o coração humano. Sem a iluminação do Espírito, a Bíblia é apenas o mais fascinante de todos os best-sellers. Novo Testamento com texto de introdução e apêndice escritos pelo pastor Caio Fábio. Mais um lançamento, editora Prólogos. Na caminhada com os discípulos, o que Jesus sobretudo queria era que a palavra entrasse na mente e no coração, pois se ela se instalar aí, será uma consciência que caminha sólida e que na hora em que os problemas surgirem, o indivíduo vai perguntar: para quem irei? Aprendi que somente tu tens as palavras de vida eterna. O Evangelho chega dizendo: ou eu me torno vida em você, ou a simples exposição a mim gerará morte em você. Para uns é cheiro de vida para vida, para outros é aroma de morte para morte, mas é o mesmo Evangelho. Se acolhido, gera o homem espiritual. Se tolerado, produz o homem carnal. Se rejeitado, produz o homem natural. Simples assim. Esse é um trecho do livro O Caminho do Discípulo, do pastor Caio Fábio, que você adquire na editora Prólogos, no 61 3483 4276 ou no editoraprólogos@caiofabio.net.